noite. Vereadores que se candidataram à Câmara dos Deputados avaliam campanha eleitoral. Nós tivemos aqui em Passo Fundo aproximadamente 12 mil votos, 15 mil votos no total, e que a gente considera isso suficiente, né, a proposta e aos meios que nós tivemos para disputar essa eleição. Matheus Vespe, eleito deputado estadual, adianta bandeiras para o próximo ano. Dizem respeito à questão econômica do Estado. Nós temos hoje uma dívida pública galopante, nós estamos gastando o nosso PIB 76% dele com o custeio da folha de pagamento. É um Estado inchado, um Estado caro, que tributa demais o cidadão. E no segundo bloco, saiba qual será o impacto da votação aqui em Passo Fundo, em uma entrevista com o cientista político Mauro Gaglietti. Com sabedoria, a cidade pode fazer movimentos no sentido de que no Senado e na Câmara Federal há possibilidade da cidade buscar recursos e viabilizar projetos em várias áreas, né? O primeiro turno eleitoral aconteceu no último domingo e trouxe algumas informações que já eram apontadas pelas pesquisas. Mas isso você vai ver no próximo bloco. Agora nós vamos repercutir os resultados dos vereadores que se candidataram ao pleito. O vereador Márcio Patucci foi o primeiro a ocupar a tribuna logo após a eleição. E como orador do grande expediente, claro, um dos assuntos foi este. Ele conquistou mais de 15 mil votos através de uma campanha composta por muitas visitas, encontros e reuniões. Márcio Patucci afirmou que saiu fortalecido deste período que concorreu à Câmara Federal. Por óbvio que cada processo eleitoral a gente fica numa expectativa. O país sinalizou uma mudança de comportamento dos eleitores. O meu partido, o PDT, é um partido de centro-esquerda. Nós temos que compreender e aceitar o resultado das urnas, que indicam aí um grande direcionamento, né, de voto, de intenção, em relação a candidaturas de centro, centro-direita e direita. Mas, como eu disse, disputamos uma eleição que ela não foi fácil. Nós tivemos aqui em Passo Fundo aproximadamente 12 mil votos, 15 mil votos no total, e que a gente considera isso suficiente, né, a proposta e aos meios que nós tivemos para disputar essa eleição, né? Não usamos o fundo eleitoral, não usamos o fundo partidário, recusamos, né, qualquer recurso público que viesse a incentivar as campanhas. Nós fizemos uma campanha no corpo a corpo, né, na casa dos amigos, na empresa dos conhecidos, através também das redes sociais, e por isso que eu disse, né, saímos maior do que entramos. Então ficam as lições, sem sombra de dúvida, e os novos desafios aí nós certamente estaremos dispostos a encarar, porque nós acreditamos em algumas mudanças, nós acreditamos em algumas posturas. Quem também tentou uma vaga em Brasília foi Saul Spinelli. O parlamentar conquistou o apoio de 8.022 eleitores e contou que neste período teve a oportunidade de rever conhecidos e fazer novas amizades. Foi uma campanha muito boa, muito tranquila, de casa em casa, nas empresas, e que também tive a oportunidade de ouvir as pessoas, rever amigos, conhecer, fazer outros amigos. Fizemos a nossa campanha praticamente em Passo Fundo, devolvemos o fundo partidário que foi destinado para a nossa campanha, nos recusamos a receber esse fundo, isto nós vamos discutir em outro momento, mas eu gostaria de colocar um vídeo, pessoal, para registrar aí a alegria de estar nos bairros, nas vilas, de ouvir as pessoas falando do nosso trabalho na Câmara, podendo também falar do que é feito por esta casa, e vocês podem ter certeza que durante a campanha nós falamos do trabalho de todos os vereadores, né? Nas reuniões a gente dizia, olha, cada vereador lá tem o seu trabalho, na sua região, falamos do aeroporto, falamos do projeto Guardião, falamos da lei das bebidas alcoólicas aprovadas por essa casa, falamos da questão do CISB, falamos das lutas, inclusive do projeto de lei aqui, que muda a vida das pessoas, que são aprovados e que efetivamente colaboram para o desenvolvimento da cidade. Alex Necker foi o outro vereador que colocou o seu nome à disposição para a Câmara dos Deputados. E as urnas apontaram 4.150 votos.
O parlamentar falou que o seu compromisso continua e que agora irá se dedicar à campanha do segundo turno. Nós debatemos com as nossas ideias, com aquilo que nós pensamos que é melhor para a sociedade, defendemos as nossas posturas e pudemos alcançar uma votação de 4.150 votos, que não foi o necessário para que nós pudéssemos alcançar o êxito e garantir a eleição como deputado federal, mas que nos ajudou a ampliar o diálogo com a comunidade e nos coloca com um outro compromisso com a comunidade passofundense. Nós vamos dar sequência no nosso trabalho na Câmara de Vereadores, construindo e reafirmando aquilo que nós pensamos. Nós temos todo o segundo turno da campanha eleitoral, um embate tanto aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde o nosso representante, o representante que nós defendíamos, ficou fora do segundo turno, mas a nível de Brasil nós vamos para o diálogo, para a construção, para a participação democrática, para o convencimento, para o diálogo com a população, tentando apresentar aquilo que consideramos o melhor programa para o Brasil nesse momento. Já Eloy Costa afirmou que a sua campanha não foi como a esperada. O vereador do MDB disputou uma cadeira em Brasília e disse que os 4.578 votos representaram o apoio de grandes amigos. Foi um desafio, para mim, um desafio sofrido, porque uma campanha a gente tem que dar tudo de si. Depois que eu dei o meu nome e assinei a documentação que eu ia ser candidato, que eu era candidato, eu pensei em voltar atrás, só não voltei atrás porque seria pior, porque eu não tive apoio do meu partido, não tive apoio de nenhum vereador, foi só eu e o meu gabinete. Foi aproximadamente tipo uma campanha de vereador, sendo que era para deputado federal, que tem que viajar em todos os estados, em vários municípios, fazer reuniões, e eu realmente fui em cima da hora. E eu não tinha nenhum candidato a deputado que tivesse comigo, que se chama dobradinha. Mas eu, de qualquer maneira, tô contente, estou levantando a cabeça, respirando fundo aí e pensando que nem tudo foi ruim, porque tive muitos amigos me apoiando, foi uma campanha de amigos, de famílias me ajudando. E o único vereador que concorreu a deputado estadual garantiu a vaga. Matheus Vesp somou 28.173 votos e está entre os 55 gaúchos que irão compor a Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. Esta foi a sua terceira eleição, mas a primeira como deputado. Fica a sensação de dever cumprido, de gratidão a todos aqueles que apoiaram, eleitores que, de modo muito corajoso e abnegado, pediram votos por um projeto, que não é um projeto pessoal, mas um projeto para todos os gaúchos, que tem como objetivo melhorar tanto a economia como o cenário político no Rio Grande do Sul. Nós que já fomos um celeiro de exportação de lideranças políticas e que ultimamente parece que acabamos perdendo essa capacidade de liderar não apenas o Rio Grande do Sul, mas os demais brasileiros para um futuro melhor. E esse pequeno passo, mas muito importante, de colocar representatividade não apenas aqui na cidade de Passo Fundo, mas em toda a região norte, faz com que nós possamos agora desenvolver esse norte gaúcho, tornando a nossa região aqui uma das mais produtivas e ricas do estado. Nós que somos aqui uma cidade de 200 mil habitantes e que lidera uma região, a cidade de Passo Fundo, de quase 1 milhão de habitantes, temos uma responsabilidade imensa por sermos não apenas o mais jovem dos deputados estaduais eleitos, mas também, é claro, um jovem deputado aqui, juntamente com outros que foram eleitos, deputado Capone, deputado Zanquim, deputado Turra, e que comigo formam um quarteto de deputados regionais que poderemos trabalhar para desenvolver a nossa região. Matheus Vesp é professor universitário, advogado e doutor em Direito Público e se comprometeu com algumas bandeiras, entre elas a simplificação tributária. As principais bandeiras que nós temos que enfrentar no estado do Rio Grande do Sul dizem respeito à questão econômica do estado. Nós temos hoje uma dívida pública galopante, nós estamos gastando o nosso PIB, 76% dele com o custeio da folha de pagamento. É um estado inchado, um estado caro, que tributa demais o cidadão, o que dificulta o empreendedorismo. Nós não conseguimos competir em pé de igualdade com outros estados que produzem, e isso não apenas na indústria, mas também no agronegócio. O escoamento da produção agrícola é precário, nós precisamos renovar e multiplicar a nossa infraestrutura viária. Nós estamos concentrados tão somente em um modelo de rodovias, e para que isso aconteça, o estado que não tem recursos, está endividado, precisa conceder serviços para a iniciativa privada, por meio de parcerias público-privadas, precisa simplificar a tributação pela redução das alíquotas do ICMS, claro, sendo feito
feita essa redução com uma responsabilidade para com os municípios, que ainda dependem das atuais alíquotas para suas receitas, e, consequentemente, destrancando e destravando a economia gaúcha, fazer com que o Estado cresça, volte a empreender e nós não percamos aí empreendimentos e investimentos para outros estados da Federação. E acontece amanhã mais uma edição do Fala Passo Fundo. A pesquisa é um canal de comunicação entre a Prefeitura e a comunidade, que pode avaliar os serviços oferecidos pelas secretarias municipais. Para participar, basta acessar o site www.pmpf.rs.gov.br, logar e responder as perguntas. É necessário informar nome e e-mail. E o Jornal da Câmara faz agora um rápido intervalo e no segundo bloco traz uma entrevista com o cientista político Mauro Gaglietti. Você sabe por que é importante manter distância do veículo da frente? Se você está a 80 km por hora, precisa em média de 34 metros para parar depois de pisar no freio. Com a pista molhada, vai precisar de 50 metros. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Quais os sintomas da febre amarela e quando devo procurar uma unidade de saúde? Sintomas iniciais: febre súbita, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Sintomas graves: febre alta, icterícia, hemorragia, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Se você identificar os sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Com o objetivo de auxiliar os jovens que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio em 2018, a Universidade de Passo Fundo promove mais uma edição do Intensivo Enem. A programação ocorre de 24 a 27 de outubro no auditório da Biblioteca Central, no Campus 1. As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente. É só acessar o site da universidade no endereço que está aparecendo no vídeo. O último domingo marcou a história do nosso país por mais um pleito eleitoral, um período caracterizado pelo exercício da cidadania, que a cada votação se torna mais disputado. Por isso, neste segundo bloco do Jornal da Câmara, Paula Petrini apresenta uma avaliação sobre as eleições e o impacto em nossa cidade. Boa noite, Paula. Boa noite, Tainá. Eu estou com o cientista político Mauro Gaglietti. E eu inicio lhe questionando, Mauro, sobre um processo eleitoral já esperado. Afinal de contas, as pesquisas indicavam que haveria um segundo turno para o governo do estado e também no país. Boa noite. Boa noite. É interessante notar que os institutos de pesquisa conseguiram detectar uma tendência, né, uma ascensão do candidato do PSDB ao governo do estado, né, o Leite, em contraposição ao atual governador Sartori. E principalmente que o próprio Leite já tinha declarado o seu posicionamento ao lado do candidato vencedor à presidência da República, né? Então isso também facilitou, além da gestão à frente da Prefeitura de Pelotas. Da mesma forma que o Sartori teve essa vantagem na eleição anterior, né, pela gestão que fez na Prefeitura de Caxias do Sul, agora o Leite, o seu colega que estava disputando o governo do Estado, também, né, soube trabalhar muito bem, além das questões ligadas à juventude dele, a ser um candidato não identificado com os políticos tradicionais, né, mesmo fazendo parte do PSDB, que é um partido tradicional, mas o voto, nesse caso, a eleitora descolam e se concentram mais num voto mais personalizado, né, do que propriamente um voto partidário, né. No caso da presidência da República, os institutos conseguiram, né, detectar o segundo turno,
mas o índice, né, é uma votação de segundo turno, que aconteceu no primeiro turno, né? Por estratégias eleitorais e por uma artimanha que eu considero extremamente antidemocrática dos institutos de pesquisa e da mídia, fizeram com que os candidatos fossem, digamos assim, tiveram a sua votação esvaziada, os candidatos que estavam em terceira, quarta, quinta, sexta posição, e esses votos foram no sentido para 2 candidatos apenas, os que tiraram o primeiro e o segundo lugar. O que chegou foram os 2 extremos. E aí os brasileiros precisam ter sabedoria e se responsabilizar por essa opção. Esses nomes representam o radicalismo no seu entendimento? Representam 2 posturas, né, parecidas. Porque eram 13 nomes que estavam disputando, né? 13 nomes, né? E aí ficaram concentradas nesses 2 nomes. Nesses 2 nomes. É interessante notar que se houvesse democracia no país, nós teríamos um horário eleitoral com 13 participações. 13 participações com tempo igualitário. O tempo não foi igualitário de televisão. Só que é interessante notar que o candidato que chega à frente nas eleições tinha 9 segundos, e o candidato que tinha mais tempo de televisão, que era o Alckmin, né, teve uma votação muito aquém do esperado pelo próprio partido, né? Então essa polarização é uma polarização, num certo sentido, ela é uma polarização assim muito pessoal e não é uma polarização partidária, né? Mauro, falando dos candidatos ao Senado, então, aqui pelo Rio Grande do Sul, acabou entrando em primeiro lugar Luiz Carlos Reis, que não estava pontuando tão bem nas pesquisas eleitorais. A gente pode dizer que ele era a segunda opção da maioria dos eleitores e isso acabou confirmando, então, ele, fazendo com que ele garantisse a vaga, então, ao Senado? De certa forma, isso, a tua avaliação, eu concordo, né? De certa forma, porque um dos partidos de maior prestígio no interior do Rio Grande do Sul ainda é o PP, que é o partido dele, né? Ele representou o quê? Ele representou aquela força rural, né? O agronegócio e ao mesmo tempo ele estabeleceu de forma muito nítida e clara a sua preferência pelo Bolsonaro, né? Então, nesse caso, o eleitor captou, né, o voto útil para a presidência da República, Bolsonaro, e para o Reis, para o Senado. E eu tenho a impressão que é uma dobradinha que o eleitor estabeleceu, né, embora o PSL tivesse uma candidata, né, ao Senado. Mas o eleitor fez um outro tipo de movimento, né? E normalmente não há espaço para duas candidaturas ao Senado de um espectro assim mais à esquerda, né, ou mais à direita. Então houve uma espécie de representação, né? A eleição do Paim é uma fatia do eleitorado que expressa um ponto de vista associado à garantia dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores, né, dos aposentados, sobretudo, né, no momento em que a Previdência e a reforma da Previdência vai passar por isso. E o Paim captou que é preciso fazer uma auditoria na Previdência antes de se tomar qualquer tipo de medida, porque quem conhece a área sabe que há muito recurso, há muito dinheiro e não se justificaria os brasileiros, né, a pagarem por desvios, né, pagarem pela corrupção das elites e das oligarquias que comandam a política brasileira, né? Professor Mauro, falamos agora então dos representantes da Assembleia Legislativa. Passo Fundo, então, elegeu 2 deputados estaduais. Um deles, inclusive, é vereador. Exatamente. Ali nós temos o Capuani, acho que está na 4ª reeleição, né? E o Matheus Vespe, inclusive meu querido colega, professor universitário, né? A gente ficou muito contente também com a eleição de ambos, né? Em particular do Matheus, que a gente tem uma relação mais próxima.
O fato é que o Matheus representa a novidade, né, na política, né, a forma de pensar o espaço republicano, a forma de se relacionar com os eleitores, né, mesmo fazendo parte de um partido político que não preza pelos valores que os eleitores identificaram no próprio Matheus. Ele consegue muito bem surfar nessa onda, né, de renovação da política e fez uma excelente votação. O Capuani expressa aquela tradição, né, da política, né, é como se fosse uma espécie de, já na prática, de voto distrital, em que os eleitores começam a escolher candidaturas mais próximas, né, assim como o eleitorado de Marau, que elegeu uma cidade, né, que elege 2 deputados, né. Na prática, o voto distrital ele já começa a ser uma opção, né? O sentido, melhor dizendo, do voto distrital já começa a ser uma opção dos eleitores, votando em candidatos que eles podem ter um acesso mensal, um acesso semanal, no sentido de dar sugestões e colaborar com as decisões do chamado representante, né? Professor Mauro, agora para a Câmara dos Deputados, Passo Fundo não conseguiu eleger nenhum representante. Qual o impacto disso, então, para a nossa cidade? Essa é uma boa questão, porque ela sempre volta, né? Os partidos políticos precisam se responsabilizar pelas suas opções, né? Pelas suas decisões. Não é um caso do eleitor, não é um problema do eleitorado que não sabe votar. É um problema da luta político-partidária de não priorizar os interesses dos eleitores. Então, se cada partido pensa em si próprio, quem é que fica de fora, né? É a representação da sociedade civil. Isso pode ser amenizado, né, com estratégias de líderes estaduais, né, de deputados estaduais eleitos, da própria prefeitura, né, local. Isso pode ser equilibrado com a votação que a cidade, né, e a região concedeu aos 2 senadores. Enfim, há como você compensar, né, essa lacuna de representação. O fato é que a representação ela não é por cidade, não é por região, ela é por direção política, né, por proposta política. Então, nesse caso, com sabedoria, a cidade pode fazer movimentos no sentido de que no Senado e na Câmara Federal há possibilidade da cidade buscar recursos e viabilizar projetos em várias áreas, né? Professor, a gente falou no início da entrevista sobre o governo do estado. Teremos um segundo turno, mas vamos esmiuçar um pouquinho mais antes da gente encerrar a entrevista. Teremos, então, no segundo turno, Eduardo Leite, um jovem de 33 anos, e José Ivo Sartori, governador atual. Então, são dois opostos, né? Um super jovem e outro candidato à reeleição. De qualquer forma, quem for eleito vai estar quebrando um tabu, né? Nesse caso, o Sartori sendo eleito vai quebrar essa cultura política do Estado de não reeleger, né? Porque a renovação ela é importante, sempre foi importante, porque faz com que haja um novo olhar, um novo oxigênio, né, na política, né? O fato do Eduardo Leite, embora jovem, 33 anos, é muito jovem e tem muita experiência, né? Tem muita experiência de governo. O interessante a ser destacado é que os 2 partidos compuseram a mesma base, né? Ou seja, o eleitorado, claro que o eleitorado nesse momento do voto, a maioria não se dá conta, ou não elege esse o critério, né? No sentido de... Porque é a primeira vez que o PT, nesses últimos anos, não chega no segundo turno. Então isso é interessante notar que há um tipo de característica que o eleitorado buscou nessas eleições, que ela não aparecia nos anos anteriores, porque nos anos anteriores, geralmente, o eleitorado fazia um voto assim, meio pragmático, né? Se o candidato do PT vai chegar para a presidência, né,
eu vou votar no candidato também aqui no Rio Grande do Sul, porque vai ter facilidades. Se o candidato do Bolsonaro, o Bolsonaro chega na presidência, qual é o candidato dele aqui? Né? Então, nesse particular, o eleitorado olhou para o Eduardo Leite também por isso. Além dos aspectos da juventude, da beleza, da estética, né, física dele, né, que o pessoal comenta muito e isso chama muita atenção, né, já elegeu o Collor para presidente da República, também por esse critério, né, que é um critério do corpo, né, um critério estético de uma corporalidade que muitas vezes pode trair, né, os interesses. Enfim, mas devemos respeitar a opção dos eleitores, sempre ressaltando que precisamos nos responsabilizar pelas nossas escolhas, né? Ok, então neste segundo bloco do Jornal da Câmara nós fizemos uma breve avaliação então das eleições deste domingo, lembrando que o segundo turno acontece no dia 28 de outubro. Professor Mauro, obrigada pelas informações e uma boa noite. Tá bem, boa noite, eu que agradeço o convite. Nós voltamos a Tainá no Jornal da Câmara. E nós ficamos por aqui. Acompanhe agora a reprise da sessão plenária de ontem. Uma boa noite e até amanhã.